Por isso trabalhar tá na floresta. Na hora que começar a bater sol, tem um ventilador aqui dizendo que estava de dentro. Ah, tá bom. Bater as tomadas. Tá bom, obrigada, viu? Muito bom dia! Tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Vamos conversar rapidinho hoje, para que eu possa otimizar o tempo. Eu sei que vocês estão com a vida de dentro bem corrida. E eu queria conversar com vocês sobre um tema que é muito engraçado, que hoje eu até sonhei com ele, né? Hoje o tema é como ser respeitada como líder. Independente se você lidera homens ou lidera mulheres, eu sei que às vezes o grau de dificuldade pode ser um pouco diferente. Que bom que você tá aqui, Lê. Que bom. Vamos lá, então. Eu quero que você participe bastante, tá? Porque a gente pode usar o seu caso como um estudo de caso para que a gente possa citar exemplos e trazer aplicações para ficar mais fácil para todo mundo entender. Então hoje eu quero conversar com vocês sobre uma dificuldade que muitas mulheres vêm trazendo para mim no decorrer desde quando a Always existe, que a Always nasceu para solucionar problemas de líderes, né? Para solucionar problemas de gestão. Desde quando a Always começou a atuação, né, um pouco mais vai fazer um ano, e eu venho percebido as nossas dificuldades, né, a minha dificuldade, muitas vezes, que eu passei lá atrás nos meus processos, nas minhas equipes, enquanto eu liderava grandes equipes, eu vejo as dificuldades que eu tinha representada nas pessoas que vêm chegando perto de nós para procurar as soluções que nós temos, né? E eu poderia elencar muitas dificuldades e eu gostaria muito que vocês colocassem as dificuldades que vocês têm, caso eu não consiga contemplar a todas. Mas o que acontece, né? Eu vou contar uma parte da história, uma parte de uma história minha, que quando eu fui trabalhar, né, saí da faculdade, então pega essa linha do tempo, saí da faculdade, na verdade eu estava fazendo faculdade ainda e comecei a trabalhar no estágio, 20 dias depois, eu fui contratada para poder ficar nessa empresa e liderar uma equipe que na época tinha ali, acho que 30 pessoas, 33 pessoas, acho que era esse o número. E aí, quando eu fui chamada para ficar, eu aceitei, assim, até às vezes eu penso assim, o ímpeto, né, aquilo que está no nosso coração, aquilo que o nosso coração nos diz, é muito importante que a gente consiga escutar. Porque eu não tinha habilidades naquele momento. Eu apenas fui lá e eu falei, não, eu deixa comigo que eu dou conta, eu vou conseguir. E quando eu assumi essa equipe, a Lê, você conhece bem essa equipe, é a equipe da ASA. Eu lembro lembra frigorífico? Eu trabalhava em frigorífico e as equipes são referenciadas de acordo com os porcionamentos do frango. Então, a equipe do peito, a equipe da asa, a equipe da coxa, a equipe da sobrecoxa, só para vocês entenderem um pouco a dinâmica. E aí eu fui para essa equipe e ela era composta por 33 pessoas, acho que só tinha 2 homens. E o restante era somente composto por mulheres. E aí eu vejo que muitas mulheres falam assim, eu tenho muita dificuldade de liderar equipes que são formadas por homens, né, porque eles não me respeitam e tal. E eu quero com esse exemplo mostrar para vocês que nem sempre é relacionado ao gênero. Mas nessa equipe eram formadas somente por mulheres, né, majoritariamente por mulheres, e elas não me respeitavam. Então percebe que não é sobre o gênero, mas a questão do respeito, a questão do posicionamento, ela precisa ser trabalhada independente de qual equipe que você está à frente. Faz sentido? Faz sentido para vocês? Então vamos lá. E aí o que acontecia? Todo mundo falava assim, nossa, você pegou a pior equipe dessa sala. Você pegou a pior equipe para você começar. E as pessoas falavam muito isso. Porque era uma equipe que tinha muita briga, era uma equipe que tinha muito probleminha, sabe? De relacionamento. E pior, era uma equipe que nunca tinha alcançado um nível de padrão de qualidade que era exigido por aquela empresa. Então pensa, a empresa exigia um padrão de qualidade e aquela equipe nunca tinha conseguido alcançar. E aí vem o primeiro paralelo, né? Problemas que tem empresas e equipes que têm muitos problemas de relacionamento, elas têm a sua produtividade abalada. Faz sentido? Se na tua equipe tem muitos problemas de relacionamento, é natural que os números, as metas não sejam batidas como deveriam. Por quê?
Porque a união faz a força. Nossa, né? Que bem clichê esse ditado, mas a união faz a força. E se a equipe, se o ambiente não tem um relacionamento bem formado entre aquelas pessoas, é natural que essas disputas, cada um lutando por algo, é natural que não se vai alcançar os padrões pré-estabelecidos. Simples assim. Então, líder, se você é líder, tem vontade de liderar, tem vontade de performar, se você já tem uma equipe e às vezes você nem gostaria de ser líder e caiu no seu colo, eu entendo quando isso acontece, o seu principal objetivo para ter uma equipe produtiva é cuidar dos relacionamentos daquelas pessoas. É cuidar desse relacionamento. Assim como uma árvore, ela precisa de adubo, ela precisa de água, ela precisa de várias coisas para que ela possa crescer. Então você também precisa cuidar dos relacionamentos daquelas pessoas. E aí vem toda a construção que eu quero fazer com vocês hoje. Como ser respeitada como líder. Adara, então tá, já entendi que relacionamento é super importante, maravilhosa, você trouxe com clareza. Mas e agora? Como que eu vou conseguir trazer para dentro da minha equipe esse posicionamento de relacionamento? Então, vem comigo. Aí vem um outro paralelo, o ambiente precisa ter fluxo tanto quanto processo. Exatamente. As pessoas precisam, não é que elas precisam gostar umas das outras. Esqueçam isso. Quando eu escuto alguém falando, e um cliente falou pra mim essa semana, mas é que eu trato a minha equipe como minha família. A minha empresa é como se fosse a minha casa. Aí já me ligou o alerta. Eu falei, que? Gente, não, a tua empresa, ou a empresa que você trabalha não é a tua casa. Mas eu passo muito mais tempo lá do que eu passo em casa. Eu sei, a gente trabalha muito mais tempo do que a gente tem lazer. Essa é a vida do adulto no Ocidente. Nós estamos no Ocidente e aqui, né, a cultura valoriza muito mais o trabalho do que o ócio. Assim é. Então é natural que você trabalhe muito mais horas do que você fica na sua casa. Então isso é óbvio. Mas não é por isso que você precisa acreditar que a sua empresa, que o lugar que você trabalha, ela é a sua casa. Porque se você começa a acreditar que a empresa é a sua casa, você começa a ter comportamentos lá, um comportamento que a única coisa que você não vai conseguir alcançar é respeito. Imagina, se eu chego, que lindo passa. Imagina, eu chego na minha casa, a primeira coisa que uma mulher chega em casa e faz é o quê? Tirar o sutiã e tirar o sapato. Certo? Certo ou errado? Tô falando sério? Então, é por isso. Ela se sente na sua casa. Ela está na casa dela. Então, com esse exemplo besta e esdrúxulo, eu quero que vocês entendam a grandiosidade de você entender a diferença dos espaços. O nosso cérebro tem uma coisa que se chama psicogeografia. O que é isso? Eu, automaticamente, ao chegar em um ambiente, o meu cérebro, ele vai desempenhar determinados comportamentos. Então, eu chego na minha casa, o meu comportamento é um comportamento de mais relaxamento do que quando eu estou no trabalho. Lembra que eu falei? A mulher, quando chega em casa, ela tira o sutiã e tira o sapato. Porque o ambiente da casa dela traz no cérebro dela um comportamento mais relaxado. Muito provavelmente o tom de voz que você tem na sua casa é diferente do tom de voz que você tem na empresa que você trabalha. Tô viajando ou é verdade? Você não é uma pessoa diferente quando você está na sua casa, quando você está no trabalho? E é um grande desafio, inclusive, das pessoas que trabalham no home office, fazer essa diferenciação. É por isso que eu não trabalho mais no home office, que eu tenho o meu escritório próprio, o escritório físico. Por quê? Tem isso, o nosso cérebro tem essa psicogeografia. Ele vai entender que ele chegou no ambiente, ele vai se comportar de uma maneira diferente. Então, por isso que é tão nocivo quando você quando você se comporta da mesma forma na sua casa e na empresa. Porque a minha empresa é a minha casa. Não é. Aquelas pessoas não são a sua família. Não misture as coisas. Se você está misturando as coisas, é por isso que você não é respeitada. Eu via e vejo pessoas falando assim, mulheres, os meus funcionários, meus colaboradores me chamam de mãe, porque eu trato eles como se fossem meus filhos. Eu já falo, quê? Você tá louca? Tá louca, né? Tá louca?
Porque isso não é bonito, gente. Isso não é bonito. Isso não existe. Isso não existe. Porque você, como mãe, vamos pensar, seu filho, a mãe é o ser humano que ela tem a capacidade de perdoar o seu filho, independente daquilo que ele faça. Você sabia que lá, né, independente do que um filho faça, essa mãe, ela sempre vai estar atrás desse filho. Não importa se ele foi condenado à prisão por qualquer crime que ele tenha cometido, a mãe, é ela quem está lá nos domingos visitando o filho. Tem muito mais mães do que pais nos presídios aos domingos para fazer a visita. E por que isso? Porque a mãe, ela tem essa habilidade de perdoar, de conseguir ver nesse filho a sua essência, independente de quem ele seja. E por que eu estou trazendo esse exemplo tão distante? Para que você entenda que se você trata seus colaboradores como mães, como uma mãe, você trata eles como seus filhos, você vai ter uma dificuldade muito grande de impor limites. Porque você vai estar sempre passando a mão na cabeça deles. Você vai estar sempre perdoando eles por qualquer coisa que eles façam dentro da tua organização, da tua equipe. E isso vai, com certeza, prejudicar os resultados que você tanto busca. Então você precisa, a primeira coisa, se você tem esse tipo de discurso, pare agora. Você não é mãe de ninguém além dos filhos que você gera. Você não é mãe de colaborador. Por quê? Porque se você começa a permitir esse tipo de relacionamento entre você e eles, é natural que você vai se tornar cada vez mais passiva. E pior, eles vão te respeitar menos. Por quê? Se eu não entregar determinada demanda para a Dara, ela vai relevar. Porque ela é minha mãe. Porque ela me vê como filho. Bom, se eu não der o meu máximo hoje e eu contar para a Dara que eu tô com um problema muito grave na minha casa, ela vai entender. Afinal, ela é a minha mãe. Percebe como isso é nocivo? E isso está destruindo, corroendo a tua liderança, os resultados que você poderia atingir, porque você está sendo vista como mãe. E não tem nada a ver, olha só, percebam a diferença entre tratar bem, você tem que tratar bem, tratar com respeito, é o mínimo. Nós somos mulheres civilizadas, muito bem educadas, muito finas e elegantes. Nós tratamos bem as pessoas, mas tratar bem é muito diferente do que ser passiva, do que passar a mão na cabeça. Porque eu posso dar um feedback muito sério com algo que é muito sério de uma forma amorosa, de uma forma que eu estou tratando bem aquela pessoa. Então percebam a diferença. Tratar bem as pessoas é diferente de fazer papel de trouxa. Eita, Dara, agora sim começou essa live. Então, você tratar bem as pessoas é diferente de você fazer papel de trouxa na vida delas. Delas passarem por cima de você como se você fosse um pano de chão. Faz sentido ou não faz? Queria que vocês vissem o céu azul desse lugar. Que coisa mais linda. Que lugar lindo. Que lugar lindo eu tô. Que sorte a minha de poder trabalhar. E eu acho que a luz aqui tá melhor. Eu vou dar uma viradinha. Enquanto eu vou virando, vocês vão me falando se tá fazendo sentido, se tá valendo a pena ficar aqui, se tá virando chave, ou se não está. Ai, que coisa chique, meu Deus. Vou virar um pouquinho aqui, agora sim. E aí, gente? Conseguem entender essa diferença? E às vezes... Peraí, tá um barulho. Não saiam. Não saiam aí. Então, amadas, é o seguinte, eu tenho que a gente precisa tomar muito cuidado com isso, sabe? Porque às vezes, para que a gente possa ser inserida num determinado espaço, a gente acaba querendo ser muito fofa, muito querida, muito fofinha. Por quê? Mulheres, quando se posicionam de uma forma mais dura, elas já são imediatamente julgadas. E assim é, tá? E assim é. Não é aí na tua cidade, não é aí na sua vida, é em todos os lugares. A mulher, quando ela se posiciona, ela precisa estar pronta para ser chamada de mal amada, para ser chamada de muito brava, de N coisas.
Só que a gente precisa, isso aqui é pra vida, tá? Não é só pra esse assunto que a gente tá falando. Nós precisamos ter um limite dentro das nossas vidas, do nosso comportamento, sobre a nossa consciência e aquilo que as pessoas interpretam sobre nós. Então eu quero que você, assim como eu, busque com todas as suas forças, com todas as suas comportamentos, que você se aprove na sua consciência. Que na tua consciência, que você deite a cabecinha no travesseiro e você tenha certeza que você fez o seu melhor, que você fez aquilo que deveria ter sido feito. O que os outros vão pensar a respeito dos seus comportamentos é uma consequência de como essas pessoas enxergam o mundo. Quem estava na live do óculos? Então, as pessoas elas vão interpretar os nossos comportamentos de acordo com as expectativas delas, de acordo com as características delas. Então, se você vai para a liderança para tentar agradar, para tentar ser querida, você está no lugar errado. Entende? Tem uma frase que fala assim, talvez eu não... Ou você... se você quer ser líder e quer agradar todas as pessoas, está na profissão errada. Você deveria ser um vendedor de sorvete. Porque um vendedor de sorvete, ele sim, agrada todas as pessoas. Agora o líder não. É normal o papel do líder ser solitário? Sim. Quando a gente fala sobre liderança, por mais que algumas estruturas estejam se tornando mais horizontais, sempre a última palavra é do líder, é de quem representa aquela equipe, é de quem responde, para quem segura o rojão quando as coisas apertam. E esse líder, ele vai tomar a decisão sozinho. E se você líder tem uma liderança mais democrática, a gente pode falar sobre tipos de liderança um dia desses, se vocês quiserem. Mas uma das lideranças, uma liderança mais democrática, é quando você tem o hábito de pedir as opiniões das outras pessoas. Eu tenho uma decisão para tomar, eu sei que a decisão é minha, eu sei que o papel do líder é solitário, mas eu vou pedir a opinião das pessoas que vão fazer parte desse novo direcionamento. A minha mãe é líder, a minha mãe, ela tem esse tipo de liderança. A minha mãe, ela lidera de uma forma mais democrática. Ela pergunta, ela gosta de saber como que as pessoas se sentem, ela gosta de saber qual que é a opinião das pessoas. Mesmo que ela saiba que no final, o que ela decidir é o que vale. Mas ela leva em consideração muito. Eu não tenho esse padrão de liderança muito bem estabelecido. Eu tenho uma liderança mais centralizadora. Não tem liderança certa, não tem liderança errada. Tem a liderança que dá certo. Tem a liderança que se adequa para determinado momento, para determinado lugar. Por exemplo, eu vejo assim, se a gente pode... Em determinados momentos, Marjorie, que você me perguntou sobre ser solitário, em determinados momentos, a decisão que você precisa tomar é tão rápida que você não vai ter tempo de pedir a opinião das outras pessoas. Então, nisso se encaixa. Mas em outros momentos, você pode tomar uma decisão de uma forma mais leve, e aí você consegue trazer para as outras pessoas. Mas sim, é solitário porque a responsabilidade cai sobre o líder. E é um dos principais, eu faço muito sobre organograma e quadro de funções para as empresas que nos contratam. E aí a gente coloca lá qual que é a função da faxineira, do auxiliar administrativo, do gestor comercial. A gente coloca todas as características dessas pessoas e funções que são desempenhadas por cada cargo. Mas e que na hora de definir o líder? Na hora de definir o líder é preciso colocar essa função. Tomar decisões difíceis. E aí, como ter essa postura e ser respeitada? A primeira coisa que eu trouxe para vocês é delimitar. É delimitar de uma forma muito clara PF e PJ. Como assim, Adara? Como assim dividir? Primeira coisa, que esse discurso de que a minha empresa é a minha casa, isso não se enquadra nisso. Você está misturando tudo, você está misturando a sua pessoa física e a sua pessoa jurídica, que é a sua pessoa profissional, digamos assim. Então é preciso que a gente saiba dividir as coisas. E eu vejo muita coisa assim, a pessoa acha que a equipe é tão a família dela, ela acredita tanto que aquela empresa, que aquelas pessoas fazem parte da família dela, e muitas vezes por carência, às vezes a pessoa faz isso por carência, porque ela é tão carente,
ela é tão carente que ela falta relacionamentos pessoais, que ela vai para a empresa para ter esses relacionamentos pessoais. E aí que está o grande perigo. Aí que está o grande risco de você perder a sua autoridade. Porque muitas vezes você, na busca de amigos, você começa a trazer pontos da sua vida pessoal. Você começa a trazer pontos do seu relacionamento amoroso, você começa a trazer coisas do relacionamento seu com os seus filhos, você começa a trazer problemas financeiros seus para a empresa. E não tem necessidade, não é preciso. Na verdade, gente, não é que não é preciso, isso é muito nocivo. Por quê? O dia que você discute com o seu marido, discute com o seu namorado ou com a sua namorada, você vai estar em um estado emocional abalado. Você vai falar coisas do seu marido, da sua esposa, que você talvez se arrependa depois. E você vai falar para um colaborador, por exemplo. Vamos imaginar que você fala para um colaborador todas as coisas da sua vida, do seu marido, dos seus filhos. Fala todos os problemas que você enfrenta em um dia que você está emocionalmente abalada. Aí num outro dia que você precisa tomar uma decisão drástica dentro da tua empresa e pode ser que com aquele colaborador que você confidenciou coisas da sua vida, você vai ter dificuldades de tomar uma decisão difícil, porque você colocou aquela pessoa no espaço da sua amizade. É como se você tivesse criado um relacionamento ali mais afetivo com aquela pessoa. E quando você precisa demitir essa pessoa, quando você precisa dar um feedback mais duro para essa pessoa, natural que você tenha dificuldades. Então, guarde para você. Eu sempre falo, líder tem que ter terapeuta, tem que contratar um terapeuta mensal, semanal, quinzenal, não importa, porque tem coisas que nós temos a necessidade de falar, só que tem coisas que a gente tem necessidade de falar e que precisa ser falado para um profissional, e não para qualquer Zé da esquina, não para teu amigo que está do teu lado, não para o seu colaborador, não para o seu superior. Por quê? Porque aquela sensação, aquele problema que você está passando vai passar. Aquilo que você está vivendo agora vai passar daqui uma semana. Só que aquela pessoa ainda vai te ver com as suas emoções ainda abaladas. Faz sentido para você? Sabe quando a gente briga com o nosso marido, com a nossa esposa e a gente não deve contar para os nossos pais? É claro que eu não estou falando de casos extremos, tá? Mas toda briguinha que você tem com o seu marido, você conta para tua mãe, a sua mãe, ela não acompanha a reconciliação. Você só leva para ela o problema. Como que ela vai começar a enxergar o seu marido? De uma forma negativa, porque para ela só fica o problema, só fica a briga, só fica ali a rusga. Então, se você não toma o certo cuidado de contar para as pessoas, sabe, você não vai ficar fazendo um acompanhamento. Olha, já aquela briga, já resolvi. Sabe aquela tretinha que eu estava tendo com meu filho? Já resolvi. Não, o que fica para as pessoas no seu ambiente de trabalho é o seu abalamento emocional. A sua falta, muitas vezes, de inteligência emocional, de conseguir ponderar. Tá fazendo sentido para vocês? Tá fazendo sentido? Se sim, fala enquanto eu tomo meu café, senão ele vai esfriar. Eu acho que eu vou trocar de lugar, meus amores, que tá vindo um solzinho na minha face. Eu não tô gostando. Eu não tô gostando. E vai trocando de lugar, porque o ambiente é lindo, né? Que ambiente maravilhoso que eu tô, graças a Deus, gente. Deus é bom o tempo todo, né? Deus é bom o tempo todo. E vai abrindo espaços lindos para que a gente possa trabalhar. Sou muito grata pelo meu trabalho, por eu poder desempenhá-lo em qualquer lugar que eu estiver. Muito, muito grata. Tá fazendo sentido? Então vamos lá. Mais uma forma de você ser vista e respeitada como líder, primeira coisa, é esse posicionamento. Não trazer muito da tua versão pessoal, se você coloca de um espaço de vulnerabilidade. Não que você não pode ser você, não é isso. Toma cuidado para não trazer os seus problemas e jogar na mesa do trabalho, tá? Então você se coloca num espaço de muita vulnerabilidade e não é necessário. Não é. E eu tinha muito essa mania. Gente, tudo que eu trago para vocês é coisa que eu aprendi. E aprendi com dor. E aprendi com dor mesmo. E aí eu tava contando a história da primeira equipe que eu tive, que era composta somente por mulheres, e essa equipe eu coloquei dentro do padrão. Aquela equipe fazia muitos anos que não conseguia entrar dentro do padrão, e eu acho que em 1 mês e meio eu consegui colocar a equipe, consegui fazer com que eles produzissem mais. E como?
Uma equipe formada somente por mulheres. E, gente, isso aqui não é preconceito, isso aqui não é sexismo, tá? Mas nós, mulheres, temos mais necessidade de falar sobre os nossos sentimentos. De falar. Então, nessa equipe, eu apliquei o conceito da escuta ativa. Eu passei a escutar um pouco mais aquilo que elas queriam falar. Porque, às vezes, se elas não têm um lugar de fala, elas começam a... de alguma forma falar demais, a criar fofoca, a criar intriga naquilo que não existe. Então, às vezes, a solução desse problema é ouvir mais essas pessoas. E na época eu não sabia disso, mas agora eu estou trazendo de uma visão de quem sabe, de quem tem esse conhecimento. As reuniões mensais de feedback são muito importantes e elas são muito eficientes para equipes compostas majoritariamente por mulheres. Essas mulheres, elas precisam ser ouvidas, elas precisam ser reconhecidas, elas precisam muitas vezes sentir que a opinião delas tem algum tipo de valor. Diferente de quando você vai liderar homens. Muito diferente quando você vai liderar homens. E o homem, quando ele... e aí vai para uma outra equipe que eu fui liderar anos depois, que era formada majoritariamente por homens. E o pior, homens muito mais velhos do que eu. Eu era mais nova, eu tinha ali 24 anos e eu comecei a liderar homens que tinham 48, 50, 60. E esses homens, o homem ele busca muito por respeito, a mulher ela busca por reconhecimento. Então, líderes que têm equipes compostas majoritariamente por mulheres, escute mais, escute mais. Mulheres buscam mais... elas buscam mais serem ouvidas, serem vistas. Os homens, eles buscam mais por serem... Eles buscam por eles serem mais reconhecidos. De uma outra forma. Eles querem ser necessários, eles querem ser úteis. E aí, nessa equipe que eu fui liderar, que era majoritariamente composta por homens, eu comecei a perceber que eu não podia chegar impondo a minha opinião. Eu não poderia chegar com uma voz de controle, de comando. Porque o homem, ele se sente muito machucado no ego quando chega uma mulher gritando com ele, apontando, dando de dedo na cara dele. Tá? Isso não se aplica. Cuidado com o seu dedo na cara das pessoas, cuidado com o tom de voz que você usa. As pessoas estão mais conscientes a respeito do assédio moral, tá? Muito cuidado, mulherada, muito cuidado, tá? Cuide muito da tua inteligência emocional para a senhora não sair gritando, esbravejando para as pessoas que elas são pessoas, tá? Elas não são bonecos. E as pessoas, elas estão mais conscientes dos seus próprios direitos para a senhora não levar um processo de assédio moral. Isso é sério. Então, o que eu tô falando? O homem, ele precisa se sentir necessário. Então, nessa equipe... Gente, as pessoas tinham idade para ser meus pais, elas tinham idade para ser meus avós. E aí chega eu, toda bonitinha, lá com meus 24 anos, achando que eu ia mandar nas pessoas. Esqueçam essa palavra mandar, tá? Um líder influencia, ele não manda, ele precisa mandar, ele não precisa gritar. Porque a própria postura dele, o próprio comportamento dele já influencia. Então, se você tá querendo mandar, você tá fazendo errado. E eu já cheguei errado, já querendo mandar. E aí, foi natural. Causei uma ruptura dentro da equipe, eles não me escutavam, eles não me respeitavam. E eu falava, lá, é porque eu sou mulher. Eu usava o discurso machista. Eu falava, lá, é porque eu sou mulher. Não, é porque eu não sabia conversar com aquelas pessoas. Eu não sabia, aqueles homens, eles estavam lá há 30 anos, há muito mais do que a minha idade. Eles sabiam fazer aquilo lá. Eles tinham só de experiência o que eu tinha de idade. Então, eu comecei a perceber que eu precisava jogar junto com eles. E eu comecei a perguntar mais. Eu comecei a me colocar mais numa postura de aprendiz. Aí vem um grande conceito que vocês precisam colocar dentro da vida de vocês e tatuar no braço de vocês. O líder não é aquele que sabe tudo. O líder não precisa saber todas as respostas, mas ele precisa saber fazer boas perguntas. Então, eu vou liderar, eu sou mais nova e agora eu não sei tudo. Tá tudo bem, você não precisa saber tudo. Você não precisa saber todas as respostas, você não precisa saber todos os processos. Você precisa saber criar relacionamentos. Você precisa saber fazer boas perguntas. E aí o que eu fiz nessa equipe? Sendo majoritariamente masculina, composta por homens muito mais velhos do que eu. Eu comecei a me colocar numa postura de aprendiz.
E, gente, colocar numa postura de aprendiz não é uma postura de que te tira a autoridade. Depende da maneira como você faz. Eu olhei, um dia eu lembro que tinha um operador de máquinas, o Valdir. Eu lembro muito dele. Ele tinha muito bloqueio e resistência comigo. E no final, foi o dia que eu fui me despedir, o dia que eu fui embora de lá, ele chorou muito, porque eu criei um relacionamento com ele, eu gostava muito dele. Ele era um homem muito alto e eu chegava a ter medo dele, porque ele era tão resistente comigo que ele não olhava na minha cara. E aí um dia, ele era operador de uma máquina, ele tinha, com aquela máquina, mais de 20 anos de experiência. Então a máquina era parte da vida dele, aquela máquina específica. E aí eu cheguei pra ele e falei assim: olha, Valdir, sobre a sua máquina, essa máquina X, não tem ninguém nesse lugar, nesse frigorífico, que saiba mais do que você. Então eu vou ficar aqui o dia todo, o turno todo, para tentar aprender um pouco mais com você sobre o funcionamento dela. Porque quem sabe da máquina é você, eu não sei. Eu sei de outras coisas, mas sobre a máquina quem sabe é você. Eu lembro da expressão no olhar dele, do tipo assim: ah, finalmente ela vai dar o braço a torcer. Então, quando você tem uma equipe masculina, não compensa você ir na força, não vai na força. Você precisa dar espaço para aqueles homens. Então, se é uma atividade que você não domina, se coloca como um aprendiz para aprender. E se é uma atividade que você domina e a pessoa também domina, você pode chamar essa pessoa para, junto com você, criar uma nova solução. Olha, eu reconheço a sua experiência, eu também conheço, eu também tenho experiência. Vamos junto criar uma solução, uma nova forma de fazer? Gente, tá fazendo sentido? Que daqui 5 minutos eu preciso sair porque eu tenho um atendimento de uma maravilhosa que tá aqui ainda, que começa hoje um processo de mentoria individual. Certo, tá aí? 10 horas a gente tem encontro marcado, ela tá super ansiosa. Então eu tenho mais 5 minutos e eu quero saber de vocês se tá fazendo sentido. Se vocês têm alguma dúvida para que a gente possa para que eu possa responder uma dúvida de vocês, para contemplar, para honrar o tempo que vocês estão aqui desempenhando para vocês poderem aprender. Então, meus amores, é muito assim. A liderança, ela não tem uma cartilha. Ela não tem uma cartilha, ela depende muito do ambiente que você está. Ela depende muito do tipo de pessoa que você está atendendo. Não é o tipo de pessoa de uma forma pejorativa. Mas se você tem uma equipe que tem nível superior, tem nível de ensino superior, é diferente de quando você vai atender pessoas, quando você vai liderar pessoas que tem um nível de operacional, que não tem estudo, não tem habilidades educacionais, digamos assim. E se você chega para uma equipe que tem um nível operacional, que não tem muitas vezes um nível muito aprofundado de ensino, de educação, se você chega com palavras muito rebuscadas, se você chega com vocabulário técnico, você já assinou a sua carta de demissão. Porque aquelas pessoas, não entendendo nada daquilo que você está falando, elas se sentem distantes de você. Então, a habilidade do líder é influenciar, mas é influenciar através do relacionamento. Você precisa ter empatia para entender quais são as pessoas que estão sob a sua responsabilidade. Se você tem pessoas muito mais simples do que você, que adianta você chegar com vocabulário técnico, rebuscado, com palavras em inglês? Pra quê, cara? Pra quê? Se você pode simplificar. Eu não tô falando de você falar errado. Eu tô falando de você trazer simplificação para a sua comunicação. Para você trazer aquelas pessoas para mais perto de você. Para você criar relacionamento com essas pessoas. Não adianta muitas vezes, na sua falta de autoconfiança, você encher o seu vocabulário com palavras rebuscadas, com isso, com aquilo, para tentar provar para aquelas pessoas o quanto você sabe, o quanto você é incrível. Se o que você está conseguindo é um distanciamento delas. As pessoas precisam confiar no seu líder. Não confiar que ele saiba todas as respostas, que ele sabe tudo, que ele é o mais inteligente. Não. Ele precisa confiar que quando a corda estourar, o líder vai estar lá para poder costurar a corda. Ninguém quer um líder bonzinho, que faz sorrisinho, que passa a mão na cabeça, que trata as pessoas como pai ou trata as pessoas como mãe. Ninguém quer um pai ou uma mãe no ambiente de trabalho, porque eu já tenho a minha mãe na minha casa. Eu não preciso ter uma líder que se comporta como a minha mãe, que passa a mãozinha na minha cabeça, que é passiva comigo. Não quero, ninguém quer isso.
As pessoas se enganam nisso. Quando as pessoas encontram o pai ou uma mãe, elas estão buscando por facilidade. Aí ela vai deitar em você. Faz sentido? Tá na hora, mulherada, de vocês se posicionarem sem medo. Vocês não precisam tentar caber em lugar nenhum. Vocês não precisam ser líderes boazinhas para que vocês possam ser aceitas e respeitadas. Porque se você se coloca nessa posição, nessa postura, tem uma coisa que você não vai conquistar, que é o respeito das pessoas. As pessoas precisam conhecer os seus valores, conhecer os seus princípios. E principalmente, você precisa ter palavra. Tenha palavra. Se você falar para essa pessoa que se ela faltar mais uma vez sem atestado e sem nada, ela vai ser demitida, honra aquilo que você falou. Tenha muito cuidado com as promessas que você faz no ambiente de trabalho. Se você começa a prometer muita coisa e nunca cumpre, o seu respeito e a sua autoridade vão caindo. Então, uma dessas coisas que eu quero que vocês levem daqui: tenham postura. Se posicionem sem medo, sem busca por ser querida, por ser amada. Você precisa ser amada na sua casa, você precisa ser amada por você precisa ser amada por... sentir que você é amada por Deus, porque Ele já te ama. Agora, no ambiente de trabalho, se você está buscando amor, é muito provável que você já esteja invertendo tudo. Você precisa também honrar aquilo que você diz. Se você disse que é sim, é sim. Seja uma pessoa de palavra única. É sim, sim, é não, não. Não seja uma pessoa de meias palavras, que fala que é pra fazer e daí na hora de vamos ver faz tudo ao contrário. Se você falar que aquela pessoa vai ter uma consequência, se você estipular no teu manual que determinado comportamento tem uma advertência, tem uma competência, não importa quem seja a pessoa, tem que ter a advertência, tem que ter a consequência que você descreveu inicialmente. Se você começar a liderar para Zé e liderar para Mané de uma forma diferente, já perdeu o seu respeito. Já não vai ser vista, não vai ser vista com respeito, não vai ser, muitas vezes, obedecida, se essa é a palavra. Faz sentido? Se você sente que você não é respeitada, se você sente que seus direcionamentos não são aceitos, é porque talvez nem você está seguindo os seus próprios direcionamentos. E aí é morte. E morte para o líder é quando você vai ser substituído. Vai ser substituída. E esse é o meu recado que eu tinha pra vocês, que vocês possam ter um sábado incrível. Amanhã tem live também. Eu aviso o horário, que fica melhor aqui pra mim, que eu estou em viagem. Mas amanhã nós temos encontro, sim, com toda certeza nós nos encontramos. E que bom que fez sentido pra vocês. Marjorie, mandei mensagem pra você no WhatsApp pra gente confirmar o teu horário de consultoria essa semana, tá bom? Mais uma maravilhosa vindo, gente. Eu sou muito abençoada por ter pessoas tão incríveis comigo. E eu vou-me, que agora eu tenho um encontro de mentoria individual, primeiro encontro com a Stephanie, tá super feliz e ansiosa para esse momento, e eu preciso honrá-la. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um sábado incrível. E eu fico por aqui.